Bom Dia Tocantins está de volta, são 6h39. Chegou a hora do Bom Dia Responde. Olha, a gente fala hoje sobre abandono afetivo, que é a omissão de cuidado, de criação, de educação, de companhia e de assistência moral, psíquica e social que o pai ou a mãe devem ao filho quando criança ou adolescente. Esse é um dos assuntos que vamos abordar no Bom Dia Responde de hoje. Para tirar suas dúvidas, eu converso com a advogada especialista em direito de família, Milene Lázaro. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, Juscelma, tudo jóia. Mas vamos falar também de pensão alimentícia, vamos falar de herança e de outros aspectos relacionados ao direito de família. Se você quiser participar, mande sua pergunta pelo QVT ou WhatsApp, esses que já aparecem aí na sua tela. A gente sempre repete, o nosso WhatsApp é o 984511111. Mandou a mensagem, ela chega aqui na minha mão e eu faço sempre para os nossos entrevistados. Vamos começar logo direto para o telão, doutora, porque tem várias perguntas gravadas antes das perguntas ao vivo. Vamos para a primeira. Meu nome é Israel, sou de Palmas. Eu queria saber o que é abandono afetivo. O que é? Vamos lá. Bom, abandono afetivo é quando os pais, tanto a mãe quanto o pai, eles deixam de prestar o cuidado e o zelo, assim como também o auxílio material e afetivo aos filhos. Então, o cuidado, ele é uma categoria jurídica, é um dever jurídico, né? Uma obrigação inscrita no direito civil. Então, o pai ou a mãe, e daí no Brasil é importante a gente dizer que geralmente quem faz isso é o pai, né? Esse ano, por exemplo, já tem dados do primeiro semestre que indicam que mais de 6% das crianças registradas no Brasil não constam o nome do pai no documento. Então, no Brasil, majoritariamente, quando o pai, né, geralmente é uma situação de não casamento que esse filho nasce e esse filho é abandonado, tanto materialmente quanto afetivamente. Então, essa é uma hipótese, assim, um modo amplo de explicar o que seria esse abandono. Doutora Milene, e esse direito não atendido ou não respeitado, ele pode ser reclamado até quando? E quem pode fazer essa reclamação? Só o filho? O abandono afetivo, ele dá margem ao dano moral, né? O dano moral, ele pode ser pleiteado judicialmente até 3 anos após a maioridade civil. Então, o limitador é exatamente esse. Então, adquiriu 18 anos de idade, você tem dali 3 anos para fazer esse pleito judicialmente. Se for menor, antes dos 18 anos, o pleito vai ser feito assistido do genitor que cuida, né? Ou da mãe, ou do pai que cuida, e é levado esse pleito à justiça. Se for após a maioridade, a pessoa em nome próprio faz o requerimento. E aí, como é que isso é calculado, vamos dizer assim? Se ali chegou aos 21, digamos que ele está no limite para entrar com essa reclamação, sim, ou com essa cobrança pelo abandono afetivo, isso vai ser calculado por toda a vida, dos 21 anos que ele foi abandonado, ou o juiz considera ali só aqueles anos onde ele começou a entender que estava sendo abandonado? Juscelma, não existe um parâmetro objetivo para a indenização por abandono afetivo. O que nós temos no Brasil em 2012, a primeira condenação pelo STJ foi na casa dos R$200 mil. Aí a questão importante a saber é a partir de quando esse valor vai ser atualizado monetariamente, quando vai incidir juros, ou seja, desde quando o judiciário entende que essa obrigação existia e foi negligenciada. Não necessariamente é do nascimento, vai depender muito do caso concreto, né? Mas, por exemplo, no Tocantins, há condenação em R$10 mil. Então, isso muda muito de acordo com cada tribunal e de acordo com cada caso concreto. E com a situação, no caso concreto, a situação financeira de quem está envolvido ali, né? Também. Então, o quanto que o pai possui de patrimônio para poder fazer respaldo àquela obrigação, que é uma obrigação moral, né? Agora, a questão do abandono afetivo, ela está em separado da pensão alimentícia, que está atrasada ou que é devida ali por aquele mesmo genitor ou por aquele mesmo responsável, né? São ações que andam em separado. Sim, do ponto de vista argumentativo, eu posso dizer que não pagar as pensões alimentícias ou pagar em atraso de modo rotineiro pode sim configurar uma forma de abandono material que pode ser configurado como um dano moral na categoria do abandono afetivo. Mas do ponto de vista prático, sem ser do ponto de vista argumentativo, são coisas distintas. O dever de alimentar é esse dever que a gente chama de pensão, né, que no direito a gente chama de alimentos. Então, embora o nome seja alimentos, a ideia é muito mais ampla. Então, envolve moradia, saúde, estudo,
lazer, que também é um direito fundamental. Então, esse direito específico, ele não se confunde com o abandono afetivo, Sim. mas a falta dessa prestação pode vir a configurar um abandono afetivo. Certo, a gente vai para mais uma pergunta aqui da Maria Joselina, vamos acompanhar. Meu nome é Maria Joselina e eu gostaria de saber o que eu faço para dar entrada na pensão alimentícia. A pensão alimentícia, no caso, deve ser do filho, né? Documentos pessoais, prova da paternidade, se já existir. Se não existir, é possível pedir a investigação de paternidade e os alimentos a partir dessa comprovação e buscar judicialmente, assim, a conta que a gente faz para os alimentos, para a pensão alimentícia, é a necessidade de quem está pedindo e a possibilidade de quem vai prestar. Então, é importante que você liste as necessidades. Então, escola, saúde, alimentação, moradia, valor X. Quanto que quem vai prestar esses alimentos ganha? Qual o salário? Qual a remuneração? No Brasil é muito comum, e no Tocantins especialmente, as pessoas não terem um trabalho formal. Sim. Então, é difícil comprovar a renda. Como você comprova isso? No direito das famílias, vige um princípio que é o princípio da aparência, né? Então, por exemplo, o que a pessoa ostenta nas redes sociais, ela serve para mostrar o padrão de vida e daí para dizer com quanto ela pode contribuir. Então, o que é necessário? Junto os documentos pessoais, junta essa relação da necessidade, que é tudo que a criança precisa para sobreviver e para viver bem, e junta também comprovação do quanto o pai ganha, e daí é buscar uma advogada ou a defensoria pública. Certo, há uma pergunta aqui que chegou para nós nesse instante. Depois de quanto tempo pode-se entrar com a revisão da pensão? Ou para mais ou para menos? Sim. A qualquer momento, desde que haja alteração da situação econômica, da situação vivenciada. Os alimentos, eles não transitam em julgado em momento algum, do ponto de vista material, ou seja, eu posso alterar isso a partir do momento em que muda a situação. Então, se quando foi fixado, o pai, por exemplo, ganhava um salário mínimo, e no correr desse tempo ele passou a ganhar 3 salários mínimos e a criança que antes estudava numa escola pública, passou a estudar numa escola privada, por exemplo, aumentou-se a necessidade e também a possibilidade. Então eu reviso, não existe esse tempo específico, existe a necessidade de ter mudado algum parâmetro, mudou o parâmetro necessidade ou o parâmetro possibilidade, é possível pedir a revisão. Doutora Milene, há diferenças, por exemplo, se aquele mesmo genitor, aquele mesmo pai tem filhos com mulheres diferentes, de se estabelecer percentuais diferentes ou tem que ser todos iguais? Se ele tiver 4 filhos, os 4 vão receber o mesmo percentual? Excelente, não. Não existe isso, né? Existe, na verdade, um mito em torno disso. Sim. Por que isso não é correto? Porque o quanto alimentar, o valor que vai ser fixado, depende também do quanto a mãe ganha. Então, se o homem tem um filho com uma mulher que tem uma renda muito superior à outra, é óbvio que aquela mulher melhor estruturada financeiramente tem mais condições de alimentar o filho. Então, ela precisa menos da contribuição. E a mulher que recebe menos vai precisar mais da contribuição. Então, esses elementos, eles são levados em conta. Pode ter 4 filhos e para cada um dos 4 filhos ser prestado de uma forma diferente, porque as necessidades são diferentes. Ainda que a possibilidade do genitor seja a mesma, a possibilidade da mãe também pode ser diferente. Então, isso é levado em conta. Certo. A pergunta da Carolina Nascimento é a seguinte: quando o genitor, o pai, muda de cidade, isso serve para comprovar abandono afetivo? Depende, né? É a principal resposta no direito, Sim. depende. Depende muito da situação. Esse mudar de cidade, nunca mais ligou, nunca mais procurou. Então, essas respostas é que vão indicar se há o abandono afetivo. A simples mudança não se constitui em abandono afetivo. Certo. Agora, se ele, de repente, por um período abandonou aquele filho, mas depois de um tempo reconheceu aquela necessidade de estar mais perto, a justiça considera o período do abandono e depois reconsidera? Como é que faz isso? Aí é uma questão a ser discutida mesmo em teses jurídicas, Sim. né? Mas se o abandono existiu, por um período, você considerando esse prazo de prescrição, há o direito ao dano moral. E daí o caso concreto vai dizer se realmente existiu ou não esse abandono e se ele é indenizável. Porque, veja bem, tem uma ideia por detrás do abandono afetivo, que é obrigar uma paternidade responsável. Sim. Então, se essa paternidade no meio do caminho se tornou responsável,
a tese jurídica a ser discutida e ela se torna mais tênue, né? Mas existe sim essa possibilidade de discussão. Certo. Doutora Emilene vai continuar com a gente aqui ao longo dessa edição. Você que está aí nos acompanhando, fique à vontade. Se não quiser se identificar, não precisa, pode mandar seu questionamento. Tem pergunta aqui sem identificação, já já a gente vai fazer para a doutora Emilene, viu? Já já no Bom Dia Responde. Obrigada por enquanto, doutora. Então a gente vai agora para o Bom Dia Responde, porque tem muitas perguntas que chegaram aqui, estão aguardando a resposta da doutora Emilene Lázaro. Doutora, o questionamento de um telespectador que não quis se identificar diz respeito ao seguinte: depois de registrada uma criança, o pai está pagando a pensão normalmente. Só que ele fez o exame de DNA e esse exame mostrou que ele não é o pai dessa criança. Como é que fica a situação dessa pensão? Ele pode solicitar a devolução do valor que foi pago? Então, uma coisa muito importante... Porque ele agiu de boa fé. Sim, mas, por exemplo, a idade da criança ela é muito importante para essa análise, porque Sim. é possível que exista a paternidade afetiva. Então, pode não ser pai biologicamente, mas ele pode, e a criança também, se considerarem pai e filhos, né? E esse vínculo, ele tem valor jurídico. Então, é importante ter essa perspectiva, mas saber assim, alimentos são irrepetíveis. Então, a mãe não é obrigada a devolver. Mas se houve má fé, é possível discutir dano moral. Se houve dolo, né? Se a mãe apontou que ele era pai sabendo que ele não era. Mas é importante pensar também aí pela criança na paternidade afetiva que o direito reconhece e valida. E o dano que isso pode causar desse pai pedir aí, não quero mais, não vou mais, como eu sei que não sou mais o pai ou não sou o pai, eu quero o dinheiro de volta. Isso também provocaria um dano. Sim, tem que emocional. pensar nos reflexos também dessa ação judicial. Certo. A pergunta de outro telespectador diz o seguinte: meu filho tem 17 anos, mas é estudante. Quando ele fizer 18 anos, ele ainda terá direito à pensão, se continuar nesses estudos? Sim. O alimento que é prestado aos filhos, os alimentos prestados aos filhos, ele tem, a primeira fonte é o poder familiar. Então, é por isso que o pai e a mãe prestam alimentos, pelo exercício do poder familiar. Ao atingir a maioridade, cessa o poder familiar, mas permanece no direito civil o dever de solidariedade. Então, esse dever de solidariedade, ele é a base jurídica para que o pai ou a mãe continue prestando alimentos, até, por exemplo, uma formação superior, uma formação técnica, para que o filho consiga se colocar profissionalmente no mercado. Certo. O Adriano aqui da capital diz o seguinte: pago uma pensão no valor de R$300, não trabalho de carteira assinada e vou ter outro filho. Eu quero saber se vou ter que pagar o mesmo valor para o outro filho ou já vai diminuir o valor desse primeiro. A mãe não trabalha também. Não, o nascimento de um filho, ele não diminui automaticamente a pensão do outro filho. Daí vai haver uma compatibilização, né, entre o que o pai ganha e a necessidade dos dois filhos. Mas essa redução do primeiro, ela não é automática. É necessário comprovar que não é possível o pai prestar uma quantia suficiente para o sustento de ambos, porque o valor ele deve ser suficiente para alimentar os filhos, não é um favor, é uma prestação que tem que suprir o dever jurídico de alimentar os filhos. Certo. A Ana Clara diz que o pai do filho dela assumiu a criança com 5 meses de nascida. Não quis saber durante a gravidez. Chegou a pagar a pensão por uns meses e parou já tem um tempo. E aí ela pergunta: eu posso cobrar todo o atraso, mesmo sem que ele tenha ido na justiça, mesmo sem ter ido na justiça nenhuma vez para a homologação do acordo da pensão lá atrás? Não, para que haja essa cobrança judicial de valores anteriores é necessário haver uma sentença. Essa sentença não necessariamente ela vai vir de uma briga judicial, pode ser um acordo que as partes foram lá e homologaram, mas é necessário haver a sentença. Sem a existência dessa sentença não tinha valor fixado, então eu não tenho como cobrar esse valor. Daí a importância de a mãe que cuida do filho fazer esse acordo, homologar judicialmente. Nem sempre vai ser uma briga judicial, pode ser um acordo mesmo, as duas partes sentam, estabelecem qual é o valor, fazem a partir de um único advogado ou via defensoria pública a petição e homologa em juízo. Isso é segurança jurídica. Havendo a falta de pagamento, com esse documento, que é um título, ela vai lá e executa a cobrança. Certo, nós temos aqui um questionamento de outro telespectador sobre bens numa separação. Tem uma casa em nome do ex-marido e no meu nome. Ele foi embora, tem 6 anos, nunca mais deu notícias. O que eu posso fazer nesse caso? A mulher pergunta.
Bom, depende de uma análise muito específica, mas assim, a priori é possível pleitear uso capião familiar. A uso capião familiar, ela ocorre especificamente em imóveis urbanos, quando há o abandono do lar por um período superior a 2 anos. Então, esse período de 2 anos não houve reivindicação desse imóvel. Uma parte desse imóvel, 50%, já pertence a ela. Sim. Pelo que ela fala, parece que deve ser comunhão parcial de bens. Então, 50% já pertence a ela. A outra metade, ela pode pleitear uso capião judicial, uso capião familiar. Então, a orientação realmente é procurar um advogado para que possa fazer esse procedimento. E aí, uma vez a justiça determinando que aqueles 50% restantes vão ser dela, do imóvel, não há como ele revisar mais tarde, questionar lá na frente. Não, se cumpridos os requisitos da uso capião familiar, não. Haverá uma sentença que vai transferir a propriedade inteira do imóvel para ela. Certo. O telespectador diz que paga pensão de acordo com o que a justiça determinou, porque já paga a faculdade de outro filho. Aí esse filho está falando que está pouco valor e que vai levar na justiça de novo para fazer uma revisão do valor que é pago a ele. O que deve fazer? Se possível pagar mais, né? Se não for possível, provar que não tem a possibilidade. O direito de família, no que diz respeito aos alimentos, ele funciona com base em 2 binômios. É a possibilidade e a necessidade. Então, se ele está me pedindo, mas eu não tenho possibilidade de ofertar mais, eu vou provar isso em juízo. Como se prova isso em juízo? Abrindo a sua vida financeira. Tudo, o que entra e o que sai, você apresenta para o juiz e diz, eu ganho X e gasto XY, então eu não posso contribuir mais. Essa é a receita, né? Apresentar os gastos. Normalmente, doutora, quando se estabelece a pensão, o valor vai ser pago lá na conta da mãe, vai ser depositado de repente na conta da mãe. E aqui uma pergunta diz o seguinte, quando o filho completa 18 anos, a pensão vai ser continuada ali por conta de estudo e outras coisas. Esse valor pode ser pago direto na conta do filho ou ainda tem que ser mantido na conta da mãe? Pode ser pago direto na conta do filho. É uma coisa muito simples, então em tese não demandaria uma decisão judicial dizendo isso, né? Pode ser um acordo entre a família. Só vai para o judiciário que a família não consegue acordar. Então essas questões de apenas alteração da conta, depositar na outra é bem simples. Para o pai que vai prestar, o importante é ele ter esse comprovante de transferência. Porque daí, se eventualmente houver uma cobrança, ele pode dizer, olha, eu não fiz na conta X, mas está aqui o mesmo valor determinado na conta Y, porque havia um ajuste entre nós. Certo. O telespectador Francisco de Gurupi quer saber o seguinte, a mulher dele comprou um carro e uma moto, mas nunca colocou no nome dela. Agora eles estão em processo de separação e ele quer saber se ele tem direito também à metade desses bens, do carro e da moto. Não está no nome dela, mas está no nome de quem, né? Acho que ele não disse, né? Essa era uma pergunta que nós precisaríamos saber. Mas tudo que é adquirido na constância da união, no caso deve ser regime de comunhão parcial de bens, pertence a ambos numa meiação de 50-50. Daí, nesse caso em que não está no nome de nenhum dos dois, é provar que essa aquisição ela foi realizada com dinheiro advindo durante a relação matrimonial. Havendo essa prova, o bem vai compor o acervo que vai ser objeto de partilha. O outro pai aqui diz que quer saber quais são os direitos que ele tem sobre as filhas. Ele diz que paga a pensão direitinho, só que a mãe delas não deixa que ele tenha contato com as crianças. Inclusive, mudou para outra cidade, não falou nada, me bloqueou de tudo. O que eu posso fazer a respeito? Pedir a regulamentação do direito de visita. O pai e a mãe que não convivem diariamente com o filho, não moram com o filho, eles têm direito à permanência do convívio, que é mais do que o direito de visita. Convívio, a gente pensa de um modo mais amplo, acompanhar a escola, saber como está a saúde da criança. Esse direito, ele independe de onde a criança mora. Se não é possível aos pais chegar a um acordo, é importante que peça a regulamentação desse direito judicialmente. É direito da mãe e do pai mudar-se de cidade e tocar a sua vida. O que deve ser feito é informar para o outro genitor para onde está se mudando e possibilitar meios, ou seja, telefone, internet, para que os filhos e pais continuem se falando e o pai se organize para estar com essa criança, por exemplo, em períodos não letivos.
isso é possível mesmo em cidades distintas. Sim, e se ele quiser pedir a guarda também, ele pode? Pode pedir a guarda também, mas é muito difícil haver a alteração de guarda porque o judiciário ele observa a mudança brusca na vida das crianças. Então, se essas crianças não estiverem em risco, é muito pouco provável que, havendo sempre morado com as mães, com a mãe, a guarda seja alterada para o pai, de modo unilateral, né? Passe a ser exclusivamente do pai. Certo. A gente vai tratar de outros aspectos daqui a pouquinho, doutora. Tem gente querendo saber sobre revisão de pensão mais uma vez, sobre a questão do abandono de um dos filhos e aí uma situação diferenciada aqui envolvendo adolescentes. A gente lhe pergunta já já. A gente está de volta aqui com o Bom Dia Responde, falando de direitos da família, direitos, o aspecto da pensão alimentícia. Tem muitas perguntas feitas aqui para a doutora Emilene Lázaro, advogada especialista nesse assunto. Eu vou começar aqui essa rodada lhe perguntando, doutora, sobre uma situação vivida por uma telespectadora. Ela disse que viajou para um tratamento de saúde, levou a filha caçula de 8 anos, porque não teria como deixar, e aí deixou com o marido o filho de 15 anos. Quando ela retornou do tratamento, o menino estava sozinho em casa, o marido tinha ido embora. O que ela pode fazer? Nossa, juridicamente a situação é abandono de incapaz, né? Inclusive é um crime previsto no Código Penal. Sim. Então, assim, uma providência que pode ser adotada diz respeito a essa questão, porque o filho ficou abandonado, isso não pode acontecer. A outra providência diz respeito mesmo ao direito alimentar. Então, se esse pai saiu de casa, agora é a hora de ir regulamentar o direito ao alimento do filho, para que ele possa ter uma vida mais segura, né? Então, eu acho que duas providências que ela pode pensar, escolher uma ou escolher ambas, do ponto de vista penal, que existe esse crime de abandono de incapaz, e já regulamentar a questão dos alimentos para que a criança tenha segurança e ela também possa se organizar familiarmente. Doutora, uma das situações que a gente está percebendo aqui, registradas aqui, situações que são registradas e cotidianamente as mães enfrentam, é a de saber onde está o ex-companheiro para que ele seja notificado desse pedido ou dessa ação de alimentos, a cobrança da pensão alimentícia. É o caso dessa telespectadora, ela disse que deu entrada para o filho receber a pensão quando ele tinha 9 anos e até agora nada de receber. E o motivo e a resposta que ela tem recebido da pessoa que a acompanha, nesse caso, é que o processo não foi finalizado porque o endereço do pai não consta, ele não está mais naquele endereço, né? Ele ainda não foi notificado dessa decisão ou desse processo. Como é que ela faz? Qual é a chance que ela tem, ela questiona isso, de receber os valores atrasados que se resultam nesse tempo todo de espera para que esse homem seja notificado? Bom, a primeira informação importante é que os valores atrasados, eles só prescrevem depois da maioridade, ou seja, só perde o direito se já houver fixação judicial ou se já houver o pedido, né, e a citação, porque conta desde então, só prescreve depois da maioridade 2 anos após. Então, sim, é importante ter essa segurança, perspectiva. vamos dizer assim. A outra questão é que, se não é possível encontrar o endereço, mudou, está em local incerto e não sabido, é possível pedir a citação por edital. Então, é importante procurar o advogado que acompanha ela para saber se houve essa tentativa da citação por edital. Mas daí eu sugiro, de um modo geral, não só nesse caso, hoje as redes sociais nos ajudam muito a encontrar as pessoas. Então, sempre que vocês forem litigar judicialmente, especialmente pais que estão em locais incertos, procure nas redes sociais, procure na cidade onde você tem notícia de que ele morou, procure os parentes. É muito importante que você apresente para a advogada informações do paradeiro, porque nós também podemos contribuir nessa busca. Sim. Mas é importante ter um início, que a mulher tenha iniciado essa busca. Então, procure saber onde ele está. Quanto mais correto for o endereço, mais rápido vai ser a tramitação. Mas na ausência do endereço, é possível pedir a citação por edital. E numa outra situação ainda, dentro dessa questão de não achar a pessoa, diz respeito achando a pessoa, mas aí não sabendo onde ela trabalha, como é que fica? Para até aí, de repente, o desconto da pensão no salário dele, se é que ele esteja trabalhando, de certa forma, com carteira assinada ou vinculado em algum lugar. Indica qual é a necessidade da criança, pede esse valor e vai vir a defesa. Essa defesa tem que dizer necessariamente qual é a possibilidade do pai. Então, se ele está desempregado, onde ele trabalha, e caberá à advogada que atua no processo
saber se essas informações são verdadeiras ou não. E daí eu repito a importância de procurar informações para subsidiar o processo judicial. Esse trabalho, ele pode ser feito conversando com as pessoas, né? Procurando informações informais mesmo. Essas informações, elas vão ajudar a advogada a delinear tanto o valor quanto como vai encontrar essa pessoa para que o processo tenha sucesso. A telespectadora que não quer se identificar disse que o marido paga pensão para 2 filhos de um relacionamento anterior, mas ele tem mais 2 filhos com ela. E ela quer saber, é possível fazer uma revisão no valor da pensão pelo fato dele ter mais 2 filhos e ele só receber um salário mínimo? A revisão da pensão que já está estabelecida? É possível porque houve uma alteração da circunstância fática, né? Quando foi, em tese, quando foi fixado para os 2 filhos anteriores, não havia esses 2 outros filhos. Então é possível sim porque mudou o cenário fático. Certo. A outra telespectadora diz que o pai da filha dela já quebrou o acordo 3 vezes. E agora, no momento, a pensão está atrasada há 6 meses. E também tem o abandono afetivo, ele não quer saber da filha. O que ela pode fazer? São 2 questões diferentes, sim, né? Quanto à pensão atrasada, executar esse valor, né? Chama a ação de execução, você faz representado por uma advogada ou por um advogado. A Justiça considera que ele já descumpriu 2 acordos anteriores ou não considera? Considera para fins de cobrança? Você considera, para que outro acordo? De repente você vai dizer, eu preciso de um novo acordo. Entendi. Ela vai dizer, mas os outros você não cumpriu? É comum que quando eles descumprem reiteradamente o acordo e há essa cobrança, se peça revisão, porque Sim. daí você olha, eu não estava pagando porque não tinha condições. É comum que isso ocorra. Mas é importante que a mãe entre com a ação de execução para cobrar o que está atrasado. É importante também saber que em relação aos 3 últimos meses, é possível pedir um procedimento com prisão. Não pagar a pensão é a única dívida no Brasil que causa prisão de até 3 meses, então é importante saber disso. E em relação ao outro período, maior do que 3 meses, não os 3 últimos, pede por um outro procedimento. Os advogados sabem dar essa orientação e vai analisar o caso concreto, mas é importante executar, independente de quantas vezes descumprir. Descumpriu, você tentou receber amigavelmente, não vai pagar, execute. Certo. Eu só tenho mais uma pergunta aqui de várias que chegaram. A gente promete voltar a essa questão de pensão depois, para um outro Bom Dia Responde, porque não deu tempo para tudo. A questão de pagar pensão para quem já casou. O pai está perguntando, paga a pensão à minha filha, ela tem 20 anos e agora se casou. Eu ainda sou obrigada a continuar, mesmo ela estando estudando? O casamento tem uma presunção de que cessa a obrigatoriedade da prestação alimentícia. Então, o que eu sugiro é que ele peça a exoneração judicial, não é automático, peça a exoneração e comprove que não há mais essa necessidade. Certo. Doutora Milene, foi ótimo. Muito obrigada pela participação aqui no Bom Dia Responde. Eu que agradeço. Bom trabalho para a senhora. Obrigada.